Olá, ouvintes. Eu sou a Aruana Brianese e você acompanha a partir de agora o podcast do Sim e Não. Este é o programa semanal da Rede Calderaro de Comunicação sobre os bastidores da política, sempre com entrevistados especiais para deixar você mais informado. Nesse episódio, estou acompanhada da repórter de política do acritica.com e do jornal A Crítica, Giovana Marinho. Oi, Giovana. Olá, ouvintes. Olá, Aruana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E para dar continuidade à nossa série de entrevistas do Mês das Mulheres, recebemos hoje no estúdio 3 representantes da bancada das Manas, o coletivo que em 2020 foi a 5ª candidatura mais votada para a Câmara de Manaus, com 7.662 votos. Sejam bem-vindas Marclise Siqueira, Michele Andrews e Alessandrine Silva. Obrigada. Vamos para cima. É isso, boa tarde. Vocês estão na segunda tentativa, né, de eleger essa bancada. Na eleição passada, só não foram eleitas por conta da regra, né, que não considera apenas o número de votos, e vão para esse novo desafio. A gente tem no Brasil alguns exemplos de bancadas coletivas e que já enfrentaram alguns problemas que eu imagino que vocês estejam prevendo para já evitar. Um deles é a questão de o discurso para um lado e o outro para o outro, né? Como é que vocês vão fazer, como aconteceu até de uma das candidatas eleitas ter sido desligada da bancada em outro estado? Como é que vocês vão fazer para blindar em relação a isso? Tem um contrato? Quem vai ser as regras assim para não ter briga? Nós temos um ciclo a cumprir. Né? A gente não vai só fazer uma eleição. Nós vamos fazer um projeto que vai durar 4 anos se nós formos eleitas. Então, a gente criou um projeto que tem um objetivo, que tem sua função, que tem a sua missão. E antes de política, de partido, nós já nos encontrávamos. Nós temos uma amizade, nós desenvolvíamos projetos ligados a mulheres, ligados à assistência social. Então, isso nos dá uma segurança para que não aconteça esse famoso racha ou desequilíbrio. E também a gente está montando dentro do nosso ciclo, dentro do nosso projeto, conselhos, né, para a gente não tomar decisões ultrapassadas. Eu venho da comunicação popular, então eu entendo o que é um ruído de WhatsApp, o que é um áudio, o que é um E imagino que vocês não pensam igualzinho em tudo, né? Não, imagina, a gente está falando de mulheres diversas, agora a gente não vai para voto, a gente vai para o debate, né, onde a gente consiga chegar no consenso ou entender a pauta daquele momento. Beleza, eu acho que é azul, a Alessandrine não, é vermelho. Então ela vai explicar politicamente, e a gente vai levar para o lado político. Né? Então o vermelho é o mais importante agora para esse momento. Né? Assim como a gente falar pro Lula, porque apoiar o Lula, porque ele é importante para esse momento. E eu também queria entender como é que vocês narrassem, na verdade, né? Como a Ana falou, vocês quase bateram aí na trave, né? De chegar na Câmara, mas por conta dessa lei eleitoral, vocês não conseguiram passar. Se vocês pudessem, voltariam atrás, como é que foi essa sensação de ver todos aqueles votos e não poder usufruir daquele cargo, né? Ok. A gente vem de uma construção político-partidária muito diferente da bancada de São Paulo que vocês exemplificaram agora. Nossa atuação e a nossa construção política é pautada no diálogo e no debate. A gente não atua somente desde 2020. A gente constrói atos na cidade, constrói ações na cidade há pelo menos 14 anos. Então, essa segurança dessa construção nos deixa muito confortáveis em discordar, em discutir, em debater. E o mandato coletivo, ele não é formado pelas 5 candidatas. O mandato coletivo é formado por um grupo que está por trás disso, né? Somos muitas pessoas. Então, o debate e o diálogo que a gente quer para a construção da política institucional, a gente faz também dentro da bancada, né? E aí a gente está no mesmo partido, o mesmo projeto político. Então, essa é a nossa vantagem, né, frente a outras. Sobre essa questão de arrependimento por ter escolhido o PSOL, não há. Né? Porque eu acho que se a gente não tivesse feito essa vivência de estar lá no PSOL, entender o que é números, porque a gente fez números, né? Mas a gente não tinha a pandemia.
quando a gente planejou vir nas eleições de 2020. Agora, imagine, você muda toda a sua lógica. A gente começou as eleições, começou a falar de campanha mesmo logo depois que estava muito aquele boom de morte, de pessoas passando fome, de pessoas perdendo emprego e tal. Tanto é que a gente distribuiu rancho, fez campanha, fez um monte de coisa. E a gente batiza esse momento quando o antigo partido que a gente participava não coloca um número suficiente de pessoas para concorrer, coloca só 5, e uma dessas 5 era a gente. A gente já via que era um golpe, que era uma questão de não querer que a gente ganhasse. Né? Então, beleza, aconteceu. A gente se planejou estrategicamente, estamos sós. Para onde a gente vai? Não, vamos para cima dos 30 mil votos. Aí a pandemia, e não sei o quê. E a lógica, né? Que é aquele que você chega para convencer a pessoa fica convencida, mas ainda tem... O que tu vai me dar? E a gente não trabalha com isso. Esses 7.662 votos é de afeto, é de gente que conheceu, é de gente que acreditou e que muitas vezes estão perdendo a esperança de chegar nas urnas. Tanto é que a gente teve uma queda drástica de ninguém tirando título, ninguém regularizando. A gente vai fazer até um mutirão. Vem se envolver, pegando a Anitta, né? Pra poder, galera... Eu tentar sei que convencer os jovens a lá tirar não o é o título, melhor né? espaço, né? Imagine, lá não é o melhor espaço. E a gente é uma das candidaturas que está dando um pouco de esperança para a esquerda. Né? Mas se a gente não for lá ocupar, vai ficar pior. E ficar pior não é legal. Nessa Chega a gasolina. Do PSOL para o PCdoB, eu queria perguntar 2 coisas. Primeiro é se houve consenso de cara ou se teve que ir para o debate, como você fala, né? De para onde ir. Né? Eu imagino que para sair tenha sido mais fácil, decidiu sair, mas aí na hora de para onde ir, como é que decidiu, se teve atrito e se teve assédio de outros partidos, porque afinal de contas foi uma votação muito expressiva. Sim. É a primeira vez que a bancada colocou seu nome, né, para apreciação popular, já conseguiu esse tanto de votos. Então teve assédio de partidos? Olha, teve assédio, terminou a eleição em novembro, quando foi em janeiro, estavam procurando a gente, pra gente migrar para outro partido, porque o pessoal não teria organização suficiente para gerar o quociente eleitoral. E aí a gente, nossa, a eleição daqui quase 2 anos e o pessoal está se organizando, 3 meses depois que terminou a eleição. Então rolou essas conversas, mas inicialmente nós não tínhamos feito um debate com o nosso grupo político a respeito disso. E isso foi com o tempo. Então, depois dessas conversas que apareceram, a gente sentou para conversar, as meninas já tinham feito uma reflexão crítica, a gente também tinha feito uma reflexão crítica de como seria o lugar melhor para a gente poder conseguir se eleger também. E aí a gente começou a conversar. Não foi fácil. Isso que você pontuou, mas vocês divergem e muito. A gente diverge e muito, não é pouco. Mas a gente entende que tem um projeto muito maior do que a gente, né? Que são a luta pelos direitos das mulheres, pelos direitos das LGBTs, da população negra. E é isso que é o nosso grande princípio. E aí foi doloroso, inicialmente. Eu fui uma das que mais discordei, assim, porque eu fui para o pessoal muito por uma questão ideológica mesmo, assim, de construção, assim como Você já todas tinha nós. estado em outro partido Nunca. antes? O pessoal foi meu primeiro partido político, porque eu achei que o programa respondia aquilo que eu gostaria de ver na sociedade. E aí as meninas vieram com esse debate, a gente fez. Então, inicialmente, houve nós dialogamos com vários partidos. A gente dialogou com o PT, nós dialogamos com o PSB, nós dialogamos com o PCdoB. Então, a ida para o PCdoB, ela não foi uma ida aleatória, ela foi uma ida a partir de um diálogo muito forte que o Heron, que a Vanessa, pessoas que vieram conversar conosco e que também aceitaram as nossas condições. A gente sempre fala isso, né? Aceitaram as nossas condições. Qual era a condição? A gente quer fazer uma candidatura mista de mulheres de esquerda, que envolva mais de um partido. Se vocês toparem a gente fazer uma candidatura mista, a gente pode conversar a partir daqui, né? E eles toparam fazer isso. Então, inicialmente foi a Michele, foi a Alessandrine e a Patrícia para o PCdoB. Eu permaneci no PSOL porque a nossa ideia era fazer a candidatura mista junto com a Val, né, que também é de Santa Isabel do Rio Negro. E a gente foi construindo isso, né? Num determinado momento do processo, o pessoal não conseguiu compreender essa dinâmica, mesmo como vocês já citaram, existindo em outros estados, a gente não teve uma autoridade política local para entender a construção desses processos que já se dão em outros estados brasileiros. Então, por conta dessas grandes diferenças também que começaram a acontecer, aí a gente, melhor... Aí teve aquele incidente que todo mundo deve ter acompanhado, né, na imprensa também,
a gente não vai conseguir fazer neste momento uma bancada coletiva pluripartidária, então talvez seja mais seguro para nós que sermos mulheres estarmos num espaço em que a gente não sofra tanta violência política e fazer o que a gente faz de melhor, né? Que é lutar por um projeto de sociedade que inclua mulheres, que faça a luta pelos direitos sociais. Então, assim, foi uma caminhada, e eu diria que foi uma caminhada que nos amadureceu muito politicamente. Não há mágoas em relação ao PSOL como um partido necessário para a esquerda brasileira. Ele é muito necessário, traz uma pauta muito importante, mas neste momento não é o lugar mais adequado para a gente fazer a nossa política. Aí que eles consigam encontrar o seu caminho, assim como nós estamos encontrando o nosso também. E nessa saída vocês citam essa questão da violência de gênero e também algumas pessoas que estariam dentro do partido aí movimentando para que ocorresse essa violência, né? E eu queria entender, né? Vocês falam diretamente da presidência do partido. Tem alguns outros membros que participaram dessa situação com vocês? O que partiu, né? Qual foi a ação que mais incomodou vocês? Tem 2 momentos, né? Primeiro, o PCdoB nos acolhe com um projeto inicial de ter mulheres diversas da esquerda. A gente queria trazer isso, vamos fortalecer mulheres de esquerda para o campo político. Quando a gente vai para o diálogo dentro do PSOL, foi quase 90 dias dentro do partido, de convencimento, de troca. Explicar como é que ia funcionar e convencer. E convencer, e vindo violência de lá, e a gente tentando fazer algo didático, segurando, não externalizando. Né? Aí, quando chega, eles viram que a gente ia aguentar o rojão mesmo, assumir isso. Até em termos de narrativa, isso é complicado. Pô, como é que é? Tem gente do PSOL, tem gente do PCdoB, não. Bora aguentar, bora inovar, bora fazer diferente, bora. E aí, reunião viram que a gente estava indo para cima e o PCdoB estava acolhendo lá. Tem as divergências, como todo outro partido, tem as coisas que vão rolando, mas narrativamente a gente estava conseguindo fazer, mulheres de esquerda. Quando um dirigente de um partido vai para as redes sociais e comenta que uma das integrantes da bancada das manas está recebendo grana para fazer política, a gente ri, chora ao mesmo tempo. Porque no dia que partido começar a investir dignamente em mulheres, a gente, para de fazer esse ativismo que a gente estava fazendo. Aí a gente explicou, a Marclise quis fazer uma narrativa, a gente apoiou. Narrativa, que eu digo também, é uma denúncia, galera, para quem está escutando. Quis fazer uma denúncia formal com a advogada, a Alessandrina advogada, está acompanhando isso também. No sentido de permanecer no partido, mas colocar público para que não acontecesse de novo. Era isso, a denúncia. Sim, até também. Então a ideia era continuar então, no PSOL. Isso. Quando aconteceu isso, porque assim, a gente estava fazendo campanha normalmente, fazendo nossas atividades, aí esse dirigente vai nas redes sociais e faz essa acusação. E diz que vai fazer uma live para me desmascarar, falar uma série de coisas, passo a passo. Eu disse, gente, o que está acontecendo? E disse, eu vou ter que mostrar agora os extratos da minha conta bancária, porque se eu tivesse 300 mil reais, eu não estava com tanto de empréstimo que eu estou no banco para pagar, por causa da militância. Mas, assim, isso é muito violento, gente. Para quem não sabe, para nós mulheres que estamos na política, nós precisamos de uma instituição que nos acolha. Imagina, todos aqui sabem, eu fui candidata a vice-prefeita em 2020. Então, isso gera um ativo político muito importante. Eu deixei de ter minha vida privada por conta da política. Então, eu fico muito exposta. Eu vou em restaurante, eu já fui abordada por pessoas do campo da extrema-direita num restaurante, eu estava sozinha. Então, se um partido um dirigente partidário faz uma exposição de uma figura pública feminina, mostrando para toda a sociedade que eu não estou segura no partido onde eu estou, não faz sentido fazer política nesse lugar. Né? E a direção do partido, até este presente momento, inclusive desse podcast, não fez nada. Ele continua nas instâncias partidárias, continua como dirigente. Então, assim, não é seguro, não estava seguro fazer política naquele ambiente. E foi quando a gente tomou a decisão, digo, Marclise, vamos então sair só por vamos migrar todo mundo, porque aí a gente não fica com essa dor de cabeça e com essa exposição, e a gente faz política com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, assim, foi por isso, gente. Não tem como permanecer num partido que não entende o que é expor uma mulher dirigente, uma mulher afro-indígena, uma mulher que é figura pública do seu próprio partido, dessa forma vil e covarde, como aconteceu. Eu fiz o boletim de ocorrência, porque nós entendemos também como calúnia e difamação nas redes, né? Já tem prerrogativas criminais, inclusive, para isso, e nós não vamos tolerar.
que E como se é que expor fica dessa essa maneira. situação, né? Vocês querendo ir para uma casa legislativa que também tem uma fama, vamos dizer assim, né? Vários episódios que aconteceram na Assembleia Legislativa em que mulheres foram aí, tiveram essa violência de gênero. Como é que vocês esperam que essa presença feminina que vocês vão estar representando possa mudar essa imagem, né? Bem, a gente, ano passado, contou com a aprovação da Lei 14.192, se eu não estou enganada, e essa lei fala sobre violência política de gênero. Quando essas mulheres, dentro de um partido, sofrem violência política de gênero e já existe uma legislação que nos protege quanto a isso, é uma vitória. É um passo para as mulheres continuarem construindo política institucional, política no sindicato, política da rua. Então, a gente compreende que se ocorrer violência, a gente vai para o enfrentamento, como a gente tem feito. E não é porque é só pela Marclise, só pela Michelle, só pela Alessandrine. É porque a gente tem um estado que nunca elegeu uma governadora. É que a gente tem municípios que não têm prefeitas, a maioria dos municípios. Manaus mesmo nunca teve uma prefeita. O que é que acontece para que essas mulheres não consigam ocupar esse lugar institucional da política? Então, esse enfrentamento a gente vai trazer, inclusive está vindo aí um projeto importante que chama o Projeto Humanas na Política, que a gente vai falar de violência política de gênero. Essa semana mesmo, uma companheira do PT sofreu violência política de gênero e a gente vai denunciar. Não é só por nós, é porque a gente não quer uma vaga, a gente não quer duas vagas, a gente quer que a Assembleia, a gente quer que a Câmara, a gente quer que os cargos executivos sejam ocupados por mulheres. Então, a denúncia é um caminho, né? A divulgação nas redes, porque as pessoas compreendam o que é violência política de gênero, para que elas consigam incorporar isso nas suas vidas e parar de praticar. Esse é outro caminho, mas também o caminho de conscientização das mulheres de que esse é um lugar que ainda não é seguro para nós, mas que vai ser com força, luta e construção. E na opinião de vocês, esse é o principal fator que afasta as mulheres da política? Porque a gente tem a maioria do eleitorado, a maioria da população é feminina, a maioria do eleitorado é feminino, mas a gente vê ainda que nos espaços de poder essa conta não fecha, né? É super desigual. E a gente percebe também, e eu digo isso como editora do acritica.com, por exemplo, a gente vê que o interesse das mulheres pela política ainda é muito menor do que dos homens. Então, as matérias de política, a gente consegue separar por gênero, 70% dos leitores são homens e 30% mulheres. Eu fico aqui, ai meu Deus, eu tenho que fazer as mulheres se interessarem em ler esse conteúdo, né? Então, é um desafio também pra gente, né? Aqui eu tô falando como jornalista. Mas na política, o que é que está afastando as mulheres da política? São infinitos fatores que afastam. Questão histórica, partidos que, por exemplo, agora vai entrar a anistia, né? Nossa, tem votação hoje Então, é um movimento para tentar barrar, né? Já garante violência aí. Os termos, para entender, tem muita mulher que não sabe que está sofrendo política dentro dos partidos. Violência dentro dos partidos. Então, a gente assumiu um papel didático, que é violento, mulheres não têm esse espaço, porque você sabe que você vive num país machista e misógino, mas, existe essa rede aqui, existe esse movimento social aqui, existe, essa ativista, aquela, existe a gente aqui que está fazendo um trabalho, vamos somar. E aí a gente não pensa só em 2022, a gente pensa... Como é que vai ser daqui a 2 anos nas eleições municipais? Como é que vai ser daqui a 4 anos? Então, torna-se um processo didático. E dentro do partido, a gente ocupa os espaços. A secretaria conversa com as mulheres, reclama quando não só tem homem negociando, né? Reclama, denuncia, comenta dentro das redes sociais para falar, vamos mudar esse cenário, aí vai vendo quem está curtindo ali. A gente está criando uma musculatura de mulheres que entendam que é preciso ter mulheres lá. E esse é um problema de todos os partidos. Não tem um trabalho efetivo para que mulheres ocupem mais. Eles só fazem o que está lá na legislação, e aí, se puder não fazer, não fazem. E aí é aquela política personificada, e aí o homem sempre é o cara que teve mais condições, a carga de trabalho, né, Ale?
dentro desse contexto, as mulheres são minoria no trabalho, as mulheres são minoria na política, no jornalismo. Então, por que as mulheres não alcançam esses espaços de poder? Porque as mulheres são encarregadas, historicamente, de ficar dentro de casa. Aí a mulher consegue lá a prerrogativa do trabalho, então a mulher tem que dar conta da casa e do trabalho. Aí a mulher, não, eu quero fazer uma pós-graduação, aí a mulher tem que dar conta da casa, do trabalho, da pós-graduação. Como que a mulher chega na política se a gente continua... Cansada. Cansada. Já nasce, né? Já nasce cansada. E como que a mulher chega na política nesse espaço? É muito difícil. É muito difícil a mulher parar para assistir o jornal. É difícil para a mulher parar e dar o play no podcast, porque ela pode até conseguir ouvir e fazer as coisas da sua casa, mas não é mais difícil, entendeu? Então, discutir mulheres na política é fundamentalmente discutir a questão da desigualdade de gênero como um todo, né? Se as mulheres tivessem o mesmo tanto de trabalho, tanto no seu trabalho mesmo, quanto na sua casa, a gente conseguiria ter umas mulheres em vários outros espaços, né? Então, falar de mulher na política é falar e enfrentar a desigualdade de gênero. A gente tem uma pesquisa sobre desigualdade de gênero, né? E dentro desses aspectos, o Brasil, ele está lá em último lugar, praticamente, está bem no finalzinho da fila, porque as mulheres não conseguem ocupar. Essa pesquisa, acho que é do Relatório Global de Desigualdade de Gênero, ela aborda o tempo que as mulheres passam nesses lugares, ocupando a política institucional, no executivo, nas casas e etc. E é muito pouco, o Brasil está muito atrasado. Mas para a gente conseguir virar essa chave, a gente vai precisar falar de desigualdade de gênero na escola, vai precisar falar de desigualdade de gênero no trabalho, vai precisar não criar, porque as políticas já existem, sabe? Tem tratados aí da década de 70 e que não são implementados. Então, a gente vai precisar, todo mundo, em todos os espaços, fazer com que as mulheres ocupem através dessas políticas que já existem, né? E não regredir. Hoje mesmo, a gente está em votação essa PEC 18. Essa PEC 18 ela é um retrocesso total para a história da luta política das mulheres e ela visa anistiar os partidos. Só para o nosso ouvinte entender, perdoa, né, os partidos que não cumpriram aquela regra de investir, acho que financiamento e 30% cota para mulheres. Para a chapa, né? Exato. Então, e como discutir nesses assuntos? Eu acho que é um outro ponto importante, é esse peso político das mulheres também dentro das casas legislativas. Às vezes as mulheres têm as ideias, têm as leis, têm tudo formulado, mas não tem um apoio político. Como conseguir, né, que essa maioria ainda de homens, infelizmente, acabe ajudando também nessas pautas, colaborando, e também que a população entenda a necessidade, né? A gente está num mundo aqui muito complicado ultimamente, né, de debater esses assuntos. Agora tudo que é questão de gênero é coisa de esquerda, outra coisa é coisa de direita, agora é tudo polarizado dessa forma. E como é que fica, né, essa abertura para que as pessoas entendam a necessidade? A gente precisa, primeiro, entender que esse contexto não é favorável, tá? O contexto não é favorável para falar de gênero, mas se a gente não fizer esse papel de, olha, a gente vai ser mesmo classificada como lá vem elas, não. E a gente entende isso, e né? a gente vem mesmo. E a gente vem, a gente é isso mesmo. Então, vestir essa camisa e falar, olha, a gente fala sobre o que a gente discute de política dentro das igrejas. A gente consegue ir na igreja, a gente consegue dialogar com a população de baixa renda. Então, assim, os únicos que nos impedem de fazer essa discussão com qualidade são aqueles que querem que as mulheres continuem subservientes. Então, esses que querem que as mulheres continuem subservientes, eles vão ter que ou mudar ou abrir espaço, porque a gente vai chegar para falar disso, a gente vai chegar. Então, assim, a mulher, quando a gente chega para falar com a mulher sobre isso, ela não vai concordar que ela tenha que receber menos. Ela não vai concordar que ela não tem que ser representada. Então, o que nos falta hoje é conseguir com que a maioria das pessoas compreenda esse fator
de discussão, né? E a gente consegue isso nesses espaços como o Sim Não, por exemplo. Onde alguém que, olha, pode até ser eleitor do Bolsonaro, pode até não sei, esquerda, mas olha, eu não concordo que mulheres devam receber menos. Eu não concordo que mulheres não devam ocupar. Então, é diálogo e discussão. Quando vocês encontram mulheres que concordam, porque a gente ainda vê muito machismo na mulher, como é que a abordagem é diferente para tentar conscientizar, vamos dizer assim? Então, isso que vocês estão colocando é um dos desafios daquilo na prática, né? Como é que a gente vai lidar com situações que vão contra aquilo que a gente luta na prática? A Assembleia Legislativa, eu não sei, talvez quem esteja acompanhando a gente aqui consiga observar, eu já vi situações, por exemplo, que uma determinada deputada que foi falar, ficaram fazendo sons de animais para ela, porque a pauta dela era vinculada, né, à questão animal, por exemplo. Então, esse tipo de situação, com a gente lá dentro, ainda que nós não sejamos do mesmo campo político, então, nós não vamos tolerar. Uma mulher que foi eleita legitimamente para estar no lugar político, ela precisa ser respeitada. Ela não pode ser tratada dessa maneira. Então, existem caminhos e coisas em que é possível conversar com todos os campos políticos. Nós, do PCdoB, a gente defende uma frente ampla para combater desigualdade. E isso significa conversar e dialogar com os setores que estão no nosso campo, mas também abrir diálogos e conversa com setores que não estão no nosso campo, né? Então, existem muitas coisas que a gente pode dialogar. Quem é que não quer dialogar sobre saúde para as mulheres? Mais saúde. Quem é que não quer dialogar sobre mais creches para mulheres? Todas essas pautas, a gente costuma dizer para nós, assim, o que a esquerda quer? A esquerda, ela quer que as pessoas sejam felizes, que elas tenham moradia, que elas tenham acesso à educação, que elas tenham acesso a um SUS de qualidade. Esse não é um ponto comum entre nós, dos vários aspectos políticos? Claro que é. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai discutir a partir das pautas, a partir dos projetos que nós vamos implementar para mulheres, para homens, para mulheres negras, para mulheres brancas, para mulheres indígenas, para toda a sociedade. Então, como é que a gente faz para dialogar com as mulheres que não conseguem ainda compreender o que a gente está falando? Nós vamos discutir políticas públicas, porque discutir políticas públicas é algo que nos unifica, né? Discutir acabar com a violência obstétrica na maternidade é uma coisa que interessa a todas nós, todos os aspectos, das mais abastadas, a menos abastadas, as mais vulneráveis também. Então, assim, o nosso caminho de diálogo com quem não concorda conosco é discutir política pública. Outros aspectos que não estão aí, a gente não tem por que tensionar, porque não nos interessa fazer um tensionamento que nos separe, mas interessa fazer diálogo que nos aproxime. Acho que é isso que tem que guiar a nossa linha política de atuação com essas mulheres. Inclusive, como a Alessandrine falou, a gente dialoga com os setores evangélicos. Nós sabemos que hoje tem uma população evangélica muito grande. Nós temos projetos de comunidade com mulheres evangélicas. Nós temos projetos com mulheres de terreiro também. E nós temos eu sou da Igreja Católica, tenho uma trajetória junto com a Igreja Católica. Então, a gente dialoga com todos os segmentos. Isso vai ser muito importante para nós, né, de poder conversar sobre isso. Tem mulheres que não entendem de política, tem mulheres que não entendem de política. Isso é um fato. E isso não é a bancada das manas que vai mudar todo esse cenário. Mas nós vamos conseguir fazer, com certeza, revoluções importantes. É isso. Uma última consideração só para as eleições que a gente fechar. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa candidatura, né, mais à esquerda, está tendo uma articulação dentro do PT para que a gente tenha aí um candidato majoritário aqui no governo do Amazonas. Quem vocês acham que essa figura que poderia colaborar, que poderia unificar nessa esquerda que já está bem aí desmantelada, vamos dizer assim, cada um para cada lado, né? Quem poderia ser? A gente tem nomes aí como o ex-senador João Pedro, também tem o Zé Ricardo, inclusive, acho que a Marquise também bem próximo aí. Para vir para governo? Isso. E vocês acham que o PT tem possibilidade de conversa, também, o PT tem que ter ou não tem que ter candidato a governo aqui no Amazonas? Pelo que a gente vem observando, a prioridade é o Lula, né? Então, possivelmente vai ser um candidato, se tiver de vir com candidatura, que apoie o Lula, né? Então, daí já faz uma boa peneira de quem são os nomes. É possível vir, mas botar uma candidatura a governo na rua, em época onde estão investindo um monte. Teve um lançamento agora, tinha 48 prefeitos. Meio que tira o foco, né? Do meio que objetivo. tira foco. Então, assim, possivelmente ainda não está nítido se vai ter esse nome. E possivelmente não vai ter, porque fecha agora dia 1º. Recentemente a gente noticiou também que no caso de não ter
uma candidatura própria do PT, que vai federar com o PCdoB, né? Por isso que a gente está perguntando para quem não está entendendo nada. Nós não somos do PCdoB, mas vai ter uma federação ali. Então, gente, federação é composta pelo PV, PT, PCdoB até o momento. Isso. E aí, então, foi noticiado um possível apoio à candidatura do ex-governador Amazonino Mendes. O que vocês pensam disso, do PCdoB, PT, apoiar a candidatura do ex-governador? Cara, é para se comprometer mesmo aqui, né? Deixa eu falar uma coisa assim, olha. Olha, eu vou deixar para eles que são dirigentes, mas eu espero que se essa federação venha com o governador, que ele se comprometa com as lutas das mulheres, se comprometa com as pautas, se comprometa em ter mais mulheres e não reproduza o que possivelmente já fizeram, que é excluir a gente. Então isso a gente vai demandar, e se a gente tiver de ir até esse candidato, com certeza já vai ser com aquela cartinha, assinando comprometimento, né? E eu espero que seja um candidato que preze para combater a fome, porque o nosso estado não está legal, que tenha mais mulheres, que a gente consiga fazer uma boa eleição e que o povo amazonense ganhe com isso. Bem genérico, eu sei, né? E tem também uma questão, bem genérico, mas tem uma questão também, ainda que a nossa federação não indique um governador, ao fim e ao cabo de todo esse processo que a gente vai saber nas próximas semanas como vai se consolidar isso, a gente está de olho também na candidatura da Carol Braz, né, do PDT, que é mais do nosso campo do centro-esquerda ali, mas também a gente quer poder conversar com ela num futuro breve, caso isso seja necessário, de que ela se comprometa também com as pautas das mulheres, porque não adianta também ser mulher na política, tem que se comprometer com os direitos das mulheres, né? Então, o que ela vai se comprometer? Porque a gente está com um índice de violência muito grande. Em janeiro de 2021, a gente teve aí 1.099 casos de violência doméstica contra a mulher. E esse ano, em janeiro desse ano, esse número dobrou, está em mais de 2.000. Então, o que esse governo vai fazer contra esses dados? Né? Em 2021, a gente teve mais de uma mulher estuprada por dia na cidade de Manaus. Foram mais de 290 casos no ano. Então, assim, mais de 590 casos no ano. Então, são dados muito graves, são dados muito sérios, que os governos precisam se comprometer no que fazer desse enfrentamento para essas violências. Nós temos interiores aqui, próximos, Parintins e outros, em que o índice de desenvolvimento humano está baixo demais. Então, o que fazer com esses locais, com essas localidades, desses municípios? E como se compromete com esses lugares? Barcelos é considerado um dos municípios do Amazonas com mais número de violência contra mulheres do Brasil. Está em 6º lugar, salvo engano, no último relatório que eu li. É muito grave isso. Então, como esses governadores, esses candidatos vão se comprometer com isso? Isso é uma coisa que não é só para a gente cobrar, mas toda a população tem que cobrar, né? Quais são as medidas, né? E como eu disse, não basta ser mulher, porque, infelizmente, as 2 últimas 4 mulheres deputadas estaduais, quando houve a votação para congelamento do salário dos funcionários públicos por 5 anos, elas foram favoráveis. Né? Eu sou funcionária pública, fui afetada por isso. Então, e várias mulheres trabalhadoras, mulheres que sustentam sozinhas suas casas, também foram afetadas por essa decisão, por esse voto dentro da ALEAN. Então, a gente precisa rediscutir isso, né? E precisa colocar isso em pauta. É isso. Meninas ou manas, a gente tem aqui dentro do nosso podcast, a gente reproduz a coluna Sobe e Desce do impresso, né? Então a gente sempre pede para os convidados apontarem naquele dia ou naquela semana algum fato positivo e um negativo. No jornal a gente sobe e desce, são pessoas, mas aqui a gente deixa meio aberto para ser também situações, para não, né? Tem gente que não quer, tem gente que fica em cima do muro. Não sei se vai ser o caso de vocês. Cada uma fala? Cada uma pode falar. Vamos começar com a Michelle? Tá bom. Claro. O SOB é o selo dos sindicatos dos jornalistas para combater fake news, aí que foi bem bacana, né? E que a crítica não é contra, apesar de... Teve uma fake news dizendo que a crítica é contra. Então, sobe. Então, já calhou, legal, gostei. E quem desce é o Milton Ribeiro, né? Caso de corrupção, é isso. Alessandrine. Quem desce, vou começar por mais. Quem desce é quem utiliza a máquina pública para reunir as prefeituras em torno de um projeto que é muito mais pessoal e particular do que, de fato, para tornar o estado do Amazonas um estado mais fortalecido. Nome aos bois. O Wilson Lima desce. Isso. Quem sobe
o PCdoB, com o Festival Vermelho, que reuniu várias lideranças para falar sobre o futuro do país e que também tem fortalecido a possibilidade da governança dentro dos estados também, né? Não basta eleger apenas Lula, a gente precisa eleger Lula e eleger a Vanessa para deputada federal, a gente precisa eleger a mulherada de esquerda daqui do Amazonas, e o Festival Vermelho deu seu nome nessa questão. Marclise. Eu vou falar primeiro a parte triste, quem desce, né? A PEC 13, eu acho que anistiar os partidos é um absurdo, é uma violação, é uma afronta à conquista dos direitos femininos nesse país, que conquistou aí, que a gente comemorou esse ano 90 anos de conquista do voto feminino. Então, para mim, essa PEC é uma afronta a todo um processo de luta das mulheres pela participação das mulheres na política. Então, acho que isso desce. Acho que a outra coisa, a que sobe, eu não tenho como não mencionar, acho que a Pablo Vittar sobe muito, porque nós somos contra a censura, os artistas têm que ter o direito de se manifestar e colocar as suas posições, sim, nesse cenário que desprestigia tanto a classe artística, a juventude, os trabalhadores, as mulheres. É isso. A gente então chega ao fim desse episódio. Quero agradecer a presença de vocês. Foi muito importante. Eu acho que a gente, né, esses 4 últimas semanas a gente falou com mulheres. Eu acho que dá para perceber que não podemos enganar as mulheres que estão nos ouvindo. Não é fácil, mas é necessário essa participação, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente não, né? Então, sim, a gente tem que meter a cara mesmo. Eu acho que a gente recebeu aqui mulheres do campo da direita, da esquerda, e essa é uma mensagem comum a todas, né? Todas falaram Exatamente. um pouco sobre isso, que as dificuldades existem, mas a gente precisa enfrentar. E lembrar você que nos ouve e nos assiste que toda semana tem episódio novo do Sim e Não nas plataformas digitais. Acessem também o simnão.com.br e sigam nossas redes sociais. Muito obrigada. Vocês querem dar uma palavra final? Olha, queria agradecer as 2 entrevistadoras nossas. É muito prazeroso quando a gente vem numa edição e a gente consegue dialogar com mulheres também que estão construindo espaço na comunicação. Eu já fui comunicadora popular muitos anos atrás, então eu gosto muito quando venho numa redação e tem aí mulheres também fazendo debate, pautando, colocando. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigada a todo mundo aí que trabalha no jornal e que abre essa oportunidade de a gente poder falar, conversar de uma forma que não nos agrida também, mas que abre espaço também para ouvir, para perguntar. Obrigada mesmo. Bom trabalho para vocês. A gente vai se encontrar muito, eu espero, quando assim que abrir o contexto eleitoral de fato. Quero agradecer vocês, entrevistadoras maravilhosas. Acho que esse bate-papo foi muito importante. Quero agradecer quem está ouvindo. Muito obrigada pela paciência ao diálogo. Vamos construindo alternativas para o estado do Amazonas. Quero agradecer meus companheiros, meus camaradas que estão aqui comigo. E também toda a edição, todo mundo que está participando. Muito obrigada, que esses espaços se multipliquem. Legal, eu quero agradecer ao programa aqui, que é um tema muito importante, a gente ser reconhecida, né, é um mês de luta pra gente. Quero mandar um salve aqui para Patrícia, para Val, que são nossas companheiras de pré-candidatura, bancada das manas, segue a gente. A todo mundo que acolheu esse projeto dentro do PCdoB, um beijão para Vanessa e vamos para cima. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.